Fala vizinhança, beleza? Bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no nosso canal. Vem fazer parte aí do rumo aos 1000 inscritos no nosso canal. Nos ajude, vem fazer parte da vizinhança. A gente passar rápido aqui, tentar ser rápido, para mostrar para vocês atualizações, na verdade, da minha carteira nesta semana, tá bom? Bom, indo logo aos fatos, vamos aqui. Vejam já logo de cara, né, que diminuiu o valor aplicado. Eu vou explicar para vocês. Eu fiz aqui algumas vendas nessa semana, ok? Então vamos ao que interessa, tá? Bom, então, gente, das ações aí, não teve alterações nas minhas ações, permanecem as mesmas, a quantidade mesma, inclusive Banco do Brasil aqui, né, subindo 14,5% de valorização. Isso também se dá porque já vai sair agora os dividendos, né, do Banco do Brasil, que vai pagar aí dentro em breve. Então, como está chegando a Datacom, a galera começa a encher a mão aí também nas ações, beleza? A Valid tinha caído um pouco, aí deu uma pancada para cima. Eu achei até que ia dar tempo de eu comprar mais Valid, porque ela tinha caído ali para 24 e alguma coisa. Então eu ia comprar mais e agora ela subiu aí 9%. Só ontem, salvo erro, ela subiu 7%. Então voltou aqui para valorização de quase 10% na minha carteira, fora os dividendos que eu já estou recebi dela e vou receber também, que já estão garantidos, vou mostrar para vocês, tá? Então é isso, a CEMIG também tá para pagar dividendos, Petrobras também. E os fundos imobiliários aqui teve alteração. Então vejam que eu estou só com 10 ativos agora. Vou pôr na variação aqui, né, da mais negativo para o mais positivo. E eu tinha aqui, gente, falando de fundos imobiliários, eu tinha 2 fundos imobiliários de shopping, tá? Se eu colocar por segmento aqui, eu tinha 2 de shopping. O outro era o XPML11, tá? Então eu estava também esperando ele valorizar um pouco, tal. Por estratégia da minha carteira, eu vendi o XPML11, tá? Ele já tinha vindo dando uma valorização, e aí eu acabei executando a venda do XPML11 na quinta-feira, salvo erro, ok? Então, estrategicamente, tá? Então, vou aportar em outro ativo aqui na minha carteira, tá? Mas os fundos que mais estão aí positivos neste momento são os meus fundos de papéis, né? Títulos e valores aí, ok? Atenção para o RECRE 11, que está com 15% de valorização na minha carteira, com 0,94 do valor, né, dele, do valor de patrimônio, como se ele valesse R$1 e ele tivesse nesse momento a 94 centavos para quem estivesse comprando aí, tá bem interessante. Mas vejo que os fundos imobiliários estão crescendo, como eu já venho falando para vocês. O único que não está tão crescente hoje ainda na minha carteira é o RZAT11, que está ainda 0,88, está bem descontado. Inclusive eu quero ver se eu compro um pouco mais desse fundo RZAT11, está pagando os últimos 12 meses 14%, ou seja, mais de 1% ao mês aí, beleza? De dividendos. Criptomoeda, né? A Avalanche estava negativa, chegou a ficar 14% negativa na minha carteira depois que eu tinha comprado aqui, pago R$128 em cada moeda, e agora ela valorizou nessa semana com o boom do Bitcoin, e ela está subindo por enquanto 8,5%. Investi R$2.000 na Avax. Esse dinheiro era da minha renda fixa, que voltou para minha carteira, né? Terminou aquele período do LCI, então 2.600 eu coloquei na caixinha do Nubank, que inclusive agora está rendendo, não é 110, é 115%, teve atualização na caixinha. Não atualizei aqui, gente, porque se eu atualizar, pode ser que esse valor aqui, ó, esse rendimento de R$15,16, ele mude como se fosse desde lá do início, tá? Então, por enquanto, eu estou pensando em não mudar, vou deixar lá, tá? Então, não vou mudar, mas aqui está rendendo lá 115 na caixinha do Nubank. Outra diferença que teve aqui na minha carteira, fora o fundo imobiliário, eu vendi um REITs também, que é um fundo imobiliário americano, tá? Em dólar, é do DX, então ele estava esperando ele voltar numa valorização, ele também voltou numa valorização,
e eu vendi o DX. Vendi o DX porque, puxando no seu período dos últimos 5 anos, ele está negativo, não está dando lucro, estava me pagando aqui os dividendos normalmente, mas é um fundo imobiliário que não estava dando lucro, né? Então, nos últimos 5 anos, o cara não está dando lucro, você puxa um histórico de 5 anos, então eu acabei vendendo ele estrategicamente também na minha carteira, porque eu pretendo aportar em outros itens em dólar, tá, gente? De repente eu até faço aqui uma outra estratégia na minha carteira. Então essa é a minha carteira, beleza? E agora vamos para o que a galera gosta, que são os proventos. Gente, deu uma mudadinha nessa semana aí. Vou mostrar para vocês. Vou tirar aqui, ó, porque aqui é todo o histórico, né? Desde setembro de 2013 que eu comecei a investir, que eu falei para vocês, ok? Então aí estou com 19 meses investindo. A minha carteira aí está com a média de 21% de rentabilidade, ou seja, 1% ao mês, um pouco mais de 1% ao mês. Então estou bem feliz com a carteira aí. Vou tirar aqui por só os futuros, tá bom? Vou deixar só futuros para limpar aqui. Gente, vejam que mês de maio, né, que é o mês que nós estamos agora vivenciando, então tem aqui ações de fundos imobiliários, mas eu quero chamar a atenção para vocês de mês de junho já, tá? Por quê? Porque é o seguinte, mês de junho e dezembro. Dezembro é CEMIG e aqui em junho também teve algumas a mais aí também, olha só. Então, aqui já estava previsto que eu ia receber, né, a BRAP 4, que eu já tinha falado para vocês. Aqui são os fundos imobiliários, ó, que a Datacom foi dia 30, dia 8 do 5, tal. Aí a Petro também eu já estava na expectativa, já sabia que ia receber, porque já estava lá. A Leve também. Agora, no mês 6, eu já sabia que ia receber a Petrobras. A Sanepar, eu não estava, né? Não estava. Inclusive, falei na última semana para vocês. Então, entrou de surpresa para mim Sanepar, ó, esse valor aqui, ó, R$ 43,00. Entrou em junho agora para mim. Da Sanepar, que eu tinha lá em 26 do 4 e 30 do 12. Tá? A Valide já estava, porque, como eu falei para vocês, a Datacom foi lá dia 13 do 3, então eu já tenho garantido, ó, no mês 9, mês 12 e mês 6 da Valide. Aí apareceu também da Copasa para o mês 6, ó, tá? Mais 27, 29 reais, quase 30 reais, beleza? Então veio o Sanepar, de surpresa, 40 e poucos reais. Veio a Copasa e a CEMIG também me surpreendeu nesse mês 6, gente. Olha quanto que eu vou receber da CEMIG, né? Então, ó, dividendos que eu vou receber da CEMIG são R$ 54,00. Mas esses aqui, ó, não estava no meu planejamento. E veio também, ó, mais 13, quase R$ 14,00 aqui, mais 11,50, mais 5 e pouquinho. Então, a minha carteira dos dividendos que eu vou receber em junho, que é mês que vem, isso aqui, gente, vocês estão entendendo que são só das ações? Então, vai ter tudo demais os fundos imobiliários. Então, eu vou passar aí dos 360 que eu vendi de XPML11. Então, dependendo do fundo imobiliário que eu comprar agora, pode ser que eu não receba dividendos esse mês, que seria o do XPML11, tá? Mas, deixa eu até pegar o histórico aqui, gente. Deixa eu pôr recebido, só para a gente ter uma ideia de quanto que eu vou deixar de receber do XPML11, que eu estava recebendo até o mês passado. Então, R$ 13,00. Então, vamos dizer aí que chegaria aos 280, talvez, aí, os meus dividendos em junho, tá? 380 mais ou menos, eu pensei, 375. Então vai chegar uns R$ 360, que também não tá ruim não, hein? Né? Então para mim tá bom pra caramba, gente, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, a minha carteira, a atualização dessa semana, beleza? Gente, se inscreve no canal, mais tarde eu vou fazer a análise das criptomoedas aí, e essa é a situação da minha carteira. Vejam que com a valorização da Avalanche já está tomando conta aqui de 5,41% da minha carteira em valorização. Gente, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, forte abraço, valeu!